Ao vivo, em formato videocast, para você não apenas nos escutar, mas também para nos assistir, comentando e repercutindo as principais notícias da agenda política do país. Eu sou Igor Carvalho e aqui ao meu lado está já a habituê deste programa, acostumada com a casa, Thalita Pires, que hoje substitui Nara Lacerda, que está em merecida folga. Thalita, bem-vinda. Obrigada, Igor. Bom dia. E nessa semana, compondo a nossa bancada, o José Genuíno, deputado constituinte e liderança histórica do PT, e, para nossa felicidade, comentarista fixo aqui do 3x4. Tudo bem, Genuíno? Tudo bem, bom dia, muito obrigado. É um prazer voltar aqui depois de um período que eu enfrentei saúde, problemas familiares, mas estou aqui no batente. Uma grande alegria ter você de volta conosco. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X. Também fica disponível nos principais tocadores de podcasts, como o Spotify. Mande sua mensagem, entre em contato com a gente ao vivo por meio do chat. No episódio de hoje nós vamos repercutir a onda privatista em São Paulo e no Brasil. Nós vamos falar sobre, no primeiro bloco, especialmente sobre a gestão Tarcísio de Freitas, que tem colocado o pé no acelerador nas privatizações. Além da Sabesp, que já foi entregue à iniciativa privada, está também na trilha, na esteira das privatizações, as linhas, as que restam do metrô e da CPTM, além das escolas, da administração das escolas públicas do estado de São Paulo. No segundo bloco, esse olhar será nacional. Nós vamos repercutir algumas das experiências que já tivemos nos anos 90 e 2000, anos 2010 de privatizações. E vamos comentar aqui, estará conosco, nos ajudará nesse tema quem, Thalita Pires? A gente convidou o professor Marco Antônio Rocha, do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigado por aceitar nosso convite, professor. Bem, bom dia a todos e todas aí que estão acompanhando a gente. E é um prazer estar aqui junto com vocês para debater esse tema que vira e mexe e volta, né? Ele, como eu comentei há pouco, ele meio que faz parte do imaginário da direita brasileira. Então, sempre oportuno a gente voltar a debater isso. Muito obrigada. E eu já vou começar aqui conversando, chamando o Genuíno, para trazer uma perspectiva histórica sobre a privatização. Genuíno, você viveu dentro do parlamento o ápice da discussão sobre as privatizações no país, na esteira dos governos tucanos em São Paulo e no Congresso Nacional. Quais as distinções que você faz com a forma como a sociedade e a política contemporânea enxergavam aquele tema à época e enxergam agora? Em primeiro lugar, uma questão de princípio programático. Necessidades essenciais para o povo não pode estar submetida à ditadura do capital e do mercado. Portanto, as privatizações é um grau de apropriação privada dos recursos públicos, seja na forma de concessão, de parceria público-privada, seja na forma de venda. O que aconteceu no início do século XXI, no auge da gestão tucana, primeiro houve uma disputa ideológica. A ideia do fim da história, fim da luta de classe, Estado mínimo, globalização, tudo isso que agora está em crise. Tudo isso que está em crise. E na esteira dessa grande narrativa ideológica da direita, e os tucanos foram protagonistas disso, aconteceu no mundo e no Brasil a maior transferência de renda da história do capitalismo. Nem a acumulação primitiva do Marx foi capaz de medir o tamanho de como esses grupos, os conglomerados, os fundos de pensão, o sistema financeiro se apropriou de recursos públicos da forma de privatização, inclusive com financiamento de bancos públicos e com gestão administrativa. Eu acho que essa política entrou em crise. Veja o que aconteceu na Europa agora, no apagão Espanha e Portugal e parte da França. O que está acontecendo, inclusive, em revisões da questão do setor elétrico na Europa. A discussão que está acontecendo em alguns outros países da América Latina sobre privatização. A próxima crise, além da crise ecológica, da crise ambiental, da crise social, da crise migratória e da crise da guerra, vai ser a crise do serviço público privatizado. E aqui no Brasil, estão raspando o tacho. O que o Tarcísio faz em São Paulo é raspar o tacho. Raspar o tacho é o seguinte, é escola, presídio,
água, o ar, segurança pública, tá o vale tudo. Por quê? Porque o capital precisa se expandir. Para ele se expandir, ele vai aonde tem condições de receber apoio do governo do Estado e principalmente explorar a população. Eu acho que a esquerda tem que ter uma posição muito clara disso, porque qual o modelo de privatização arquitetado pelos tucanos? E tem que botar o nome dos tucanos nessa história. É a engenharia funcional. Você privatiza principalmente através de fundos de pensão, através de conglomerados. Você cria uma gestão que hoje tem o nome de CO. Esses gestores de fundos não têm, a pessoa não sabe como se dirigir a ele, não sabe como se relacionar. Veja o que aconteceu com a crise da Enel aqui em São Paulo. Veja o que está acontecendo com a crise na Europa. Que você vai procurar quem para explicar o que aconteceu na Espanha? Não tem. Então, esse capital invisível é aquilo que os capitalistas falam, é a mão invisível do mercado. Uhum. Essa mão invisível do mercado vai levar a um desastre no serviço, na qualidade do serviço público. Porque aonde o lucro predomina, não há avaliação de qualidade, de universalidade, de controle público, é o capital que manda. Portanto, nós vamos enfrentar essa questão. E eu acho que a esquerda, na oposição ao credo neoliberal, a lei da financiarização, da austeridade fiscal, das big techs, tem que enfrentar esse modelo de privatização. Legal, Janino. Eu quero trazer o professor aqui para essa conversa. Marcos, nós estamos falando de um debate que acontece no Brasil há pelo menos 35 anos. O Genuíno protagonizou ali nos anos 90, com os tucanos, esse debate sobre a privatização. São Paulo avançou nesse período, governado 30 anos pelos tucanos, então nós já temos uma vasta experiência sobre a qual falaremos daqui a pouco. Mas eu queria te escutar um pouco, Marco Antônio, o que te parece que difere aquela onda privatista tucana dos anos 90, anos 2000, ali, essas 2 décadas, do que tem feito hoje a extrema-direita, mais os bolsonaristas, né, que são os atores que alcançaram os espaços de poder dentro da extrema-direita, o modus operandi, como cada setor lidou, cada aspecto da política lidou com essa questão da privatização, Marco Antônio? Olha, eu acho que o Genuíno foi num ponto aí fundamental. Na década de 90, ainda existia, vamos dizer assim, uma vitória ideológica, né, que vinha do consenso de Washington sobre a questão da redução do tamanho do Estado, da importância das privatizações, etc. Passado há 30 anos, de certa forma já se fez um balanço crítico sobre a questão da privatização, os inúmeros mitos que isso representa, que estão contidos nessa ideia de privatização. A Europa, por exemplo, passou por uma onda de reestatizações, né? Muitas dessas reestatizações estavam ligadas justamente a recuperar o controle sobre empresas que foram privatizadas, que prestavam serviços fundamentais e que a população simplesmente perdeu a capacidade de exigir, né, e de fiscalizar, de controlar esse tipo de prestação de serviço. Então, tudo isso se passou no meio desse tempo, né? Se fez, de certa forma, um balanço crítico. A privatização deixou de ser aquele mantra que a gente tinha na década de 90, como se fosse resolver todos os problemas relativos à má gestão, a certa incapacidade, morosidade de tocar certas obras. E hoje ela já é um assunto em que se sabe que não existe mágica nessa questão. Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil meio que vem na contramão do que está acontecendo no mundo, né? O mundo está revendo, de certa forma, esses processos de privatização, está olhando com um olhar muito mais crítico sobre esses processos, e no Brasil, né, a parte da extrema-direita recuperou isso novamente como uma espécie de mantra, né, como uma coisa que você fosse fazer e simplesmente resolve todos os problemas relativos à economia. Então, eu acho que essa é uma das primeiras questões importantes quando a gente olha as privatizações da década de 90 e olha como é que elas estão voltando hoje, né? Boa parte desses mitos já foram derrubados, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção que a gente tem 3 mitos assim, que geralmente envolvem essa ideia de privatização, né? Primeiro, a questão fundamental, o Genuíno colocou também, né? A pergunta fundamental é se vale a pena mercantilizar, porque, no fundo, quando você passa para a iniciativa privada, a questão que se põe é essa, quer dizer,
Se uma determinada prestação de um serviço público tem como sentido a geração do lucro, né? Essa é a primeira questão, é a questão fundamental. Mas, para além disso, enquanto pano de fundo, a gente tem pelo menos uns 3 mitos. Né? Primeiro é que a gestão privada é sempre mais eficiente. Né? Isso já foi por terra, né? A gente viu no Brasil certos casos relativos ao setor elétrico, etc. Né? E hoje isso já é considerado um mito e volta toda hora no debate que se faz no Brasil. A segunda é que a privatização por si só promove a concorrência. Né? No caso, por exemplo, europeu, viu que uma série de privatizações pegou um monopólio público e entregou para um monopólio privado com todos os problemas relativos ao controle de um monopólio privado. E o terceiro mito é que, de certa forma, a privatização seria uma forma de despolitizar a gestão de um serviço público, o que também não é verdade, porque a política vai estar na fiscalização, vai estar na regulação. É impossível a gente blindar a economia da esfera política, né, da estrutura política. Ela está inserida nisso. Então, esses mitos, desde a década de 90, eles já foram sendo derrubados. É impressionante como no Brasil a gente às vezes fica preso no debate algumas décadas já atrás. No caso da privatização é exatamente o que está acontecendo. Legal, Marco. Genuíno, eu falei com o deputado estadual Guilherme Cortes do PSOL. Ele é, veja, o mais jovem líder da história da Alesp, ele é líder da bancada do PSOL, e conversei com ele sobre a privatização e como o governo Tarcísio tem lidado com esse assunto dentro da Alesp. Nós vamos escutar um trecho dessa conversa agora. Bom, como anunciado no estúdio, então eu estou aqui com o deputado estadual Guilherme Cortes do PSOL, mais jovem líder de bancada da história da Alesp. Não me desmintam sobre isso. Cortes, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, meu querido. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes do Brasil de Fato. Legal. Hoje a gente está repercutindo sobre as privatizações em São Paulo, nesse primeiro bloco em especial. Queria falar contigo, que vive a realidade da Alesp hoje, Cortes. O que é esse grande projeto? O que a gente está vendo a gestão do Tarcísio fazer em São Paulo? Bom, o Tarcísio tem um projeto de intensificar a destruição do Estado que o PSDB já vinha implementando durante 30 anos. Que, inclusive, tem tudo a ver com essa nova situação do capitalismo que a gente vive no mundo, em que a devastação a conta-gota já não é mais suficiente para atender o interesse da burguesia. Né? Então, aqui em São Paulo, o Tarcísio ele quer terminar de fazer o que o PSDB não conseguiu fazer. Tanto que a gente diz que o Tarcísio só consegue conjugar 2 verbos, privatizar e militarizar. Por um lado, ele quer afrouxar a mão do Estado no que diz respeito às políticas públicas de saúde, educação, transporte público e entregar tudo o que ele pode para a iniciativa privada, tornar tudo o que ele pode um negócio para se ganhar dinheiro com esse serviço. E por outro, o que não convém para ele privatizar, ele quer entregar, aí sim, para o braço pesado, militar do Estado. Você vê isso de maneira muito clara na educação, em que por um lado, o governo dele reduziu o investimento mínimo obrigatório que foi conquistado lá na Constituinte Estadual para a educação pública em 5%, 11 bilhões a menos só para esse ano para educação, ou seja, com uma mão você reduz o investimento para precarizar a escola e para você justificar o quê? A entrega da gestão das escolas ou para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, que são as escolas cívico-militares, ou para a iniciativa privada, que são essas escolas em parceria com a iniciativa privada. Então, basicamente, esse é o projeto do Tarcísio para São Paulo. Intensificar a destruição das políticas públicas, dos serviços públicos do Estado, transferir tudo o que for possível para se tornar negócio para a iniciativa privada e, no restante, você fortalecer a presença repressiva, militar do Estado, das Forças Armadas, principalmente, para reprimir a população ou para doutrinar, para enquadrar a população nesse projeto de sociedade que eles têm. Legal. E deputado, nós estamos com sempre graciosa presença do José Genuíno no estúdio conosco, e é um parlamentar que enfrentou o começo da onda privatista no país. Queria fazer aqui um balanço contigo do que foi do que mudou no modus operandi do governo dentro da Alesp. A gente falava antes sobre essa Alesp travada hoje, com a burocracia na mão do Estado, com o fluxo, a engrenagem na mão do Estado. Como age o Tarcísio e a base do governo hoje dentro da Alesp? Se você encontra um ponto que você possa fazer uma comparação com o que era essa Alesp no começo dos anos 2000, anos 90. Bom, o Tarcísio ele não representa uma ruptura
com o que foram os 30 anos do governo do PSDB. Na verdade, ele intensifica isso. Porque boa parte dos métodos que o Tarcísio utiliza eram os métodos que foram gestados lá durante os governos do PSDB, só que agora ele aprofunda esse ritmo. E ele aprofunda os métodos autoritários. Então, o PSDB, durante 30 anos, construiu um processo de aparelhamento da Assembleia Legislativa, apequenamento da Assembleia Legislativa, todo um sistema de blindagem do governo, das suas CPIs. O Tarcísio mantém esse sistema. O PSDB foi construindo um sistema de você ir desfigurando os serviços públicos, principalmente na educação, que você dividiu em várias categorias diferentes, para você dividir o setor da educação. Foi abrindo capital de empresas públicas importantes como a Sabesp. Agora o Tarcísio foi além e transferiu a maior parte do capital da Sabesp para a iniciativa privada. Então não vejo que é um governo de ruptura, é um governo de intensificar o que o PSDB já vinha fazendo com métodos ainda mais autoritários. Mas aí eu te pergunto, deputado, autoritariamente ou ele tem uma base mais fortalecida? Porque o PSDB, a oposição dizia na época do PSDB que havia uma blindagem da imprensa. Sim. Ainda existe. Ainda existe em relação ao Tarcísio uma blindagem da imprensa? O Tarcísio, ele constrói essa sua blindagem de várias maneiras. A imprensa, de fato, blinda ele, porque o Tarcísio tenta se consolidar como um nome viável do campo da 2026. direita, um bolsonarista que moderado, come de garfo e faca, Então, existe um setor da imprensa tradicional, da burguesia de São Paulo e de fora, que está alinhada com o governo e, portanto, blinda o seu governo. Existe uma compra do apoio parlamentar, eu digo compra de apoio parlamentar, porque isso talvez seja uma diferença em relação a como funcionava nos governos do PSDB, porque nos governos do PSDB a questão do sequestro do orçamento, que hoje é um dos grandes temas da política nacional, não era tão presente quanto é hoje. A cooptação se dava mais através da indicação para cargos, secretarias. Hoje, o Tarcísio, antes de qualquer votação polêmica, seja a Sabesp, seja o corte de investimento na educação, seja a escola cívico-militar, ele reúne sua base de apoio e abre o cofre. Começa a falar como que ele vai liberar, vai adiantar a liberação de emendas voluntárias, que são emendas que o governo pode escolher para quem ele vai destinar e que ele destina, sobretudo, para sua base de apoio. Uhum. Então, o que ele não consegue agrupar através da coesão ideológica, ele agrupa através da compra do apoio. E o que ele não consegue dessa maneira, ele utiliza a repressão. Então, por exemplo, você vê que no caso da privatização da Sabesp, que era um projeto amplamente impopular, que a maioria da população de São Paulo era contrária, você teve um modus operandi muito truculento do governo, que inclusive terminou com uma cena lastimável, que foi a expulsão das pessoas que estavam na galeria, gás de pimenta dentro do plenário, nós próprios parlamentares da oposição, que não estivemos presentes na votação, porque não tinha condição salubre para parlamentares como Alessi Brandão, Eduardo Suplicy, a deputada Paula, que estava grávida no momento, estarem presentes no plenário. A imprensa foi expulsa, a população foi expulsa. Isso é um pouco o retrato do governo Tarcísio. Você expulsa a oposição, expulsa os manifestantes, expulsa a sociedade, expulsa a imprensa, para você poder consumar debaixo de gás de pimenta, de cacetete, de porrada na população, um projeto de venda de um patrimônio fundamental, que é a água da população de São Paulo. Agora, E Genuíno, aproveitando essas falas do deputado Guilherme, eu queria pedir os seus comentários, explicar para a gente um pouco, né, aproveitar para trazer esses elementos, de falar para a gente se é um projeto de desmonte do Estado, é uma disputa ideológica sobre o papel do setor público, é apropriação de recurso, assim, como a gente enquadra esse processo? Pode enquadrar com tudo. É apropriação, é superexploração, é corrupção. E é bom deixar claro, na privatização do Fernando Henrique Cardoso teve um grande escândalo do BNDES. Uhum. E esse escândalo do BNDES, que foi o financiamento de empresas para serem privatizadas, Companhia Siderúrgica Nacional, Cosepa, a área de portos, a área de telefonia, é interessante ver que esse modelo de precarização da vida, da natureza e dos direitos pressupõe uma mudança constitucional. Qual foi a mudança do Fernando Henrique Cardoso? Foi a reeleição. Quem introduziu a reeleição foi o Fernando Henrique Cardoso, com a emenda da reeleição de 4 anos para si, que eles derrotaram os 5 anos na Constituição e botaram 4 anos. E aí tiveram a reeleição. Depois veio a repressão, porque eles queriam atingir a área do petróleo.
Aí teve a famosa greve dos petroleiros, que eles fizeram questão de derrotar a greve dos petroleiros. Depois eles vieram com mudanças na gestão. É importante deixar claro que o modelo de privatização com base no consenso de Washington pressupõe uma arquitetura constitucional funcional. O que são? As agências. As agências é o modelo de Banco Central independente, que tem na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Olha o que está acontecendo com o Banco Central. As agências de energia, de petróleo, de saneamento, são capturadas pelo interesse privado. Então as agências viraram uma espécie de força auxiliar dos interesses privados. Os interesses privados agora são representados pelos fundos de pensão. Os fundos de pensão compram as ações, essas ações se valorizam, eles passam a gerenciar um modelo de apropriação privada que, do meu ponto de vista, é um caminho autoritário. O modelo de privatização tem que caminhar para o autoritarismo, ou pela via da mudança constitucional, pelos golpes, ou pela via da porrada. O que está acontecendo com a extrema-direita hoje, Tarcísio e companhia? Eles se baseiam no tripé: capital, fuzil e terço. Esse é o tripé da dominação dessa extrema-direita. Ora eles usam o fuzil, ora usam o capital, ora isso usa o terço. E na montagem de tudo isso tem a mídia comercial monopolista, que o Brizola definia muito bem como os protagonistas, os eunucos do sistema capitalista mundial. Porque isso é tudo articulado. Essa articulação passa a um caminho autoritário. Ou nós resistimos e brecamos isso para uma radicalização do modelo democrático, de participação popular, de representação no parlamento, ou então isso vai levar o futuro da humanidade para um grande risco. Porque começa a ter problemas com a natureza. Por exemplo, a questão do saneamento, a questão das áreas de preservação, a questão da Amazônia, a questão do Cerrado, que isso sofre o reflexo da privatização. Porque se a lei é o lucro máximo, as agências vão controlar o lucro. Claro. E tem um outro arcabouço que funcionou muito no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi a criminalização dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, para que não tivesse uma resistência de massa ao modelo de privatização. Porque o que está em jogo hoje é resistir ao modelo de privatização. Essa apropriação está levando ao futuro da humanidade a uma catástrofe. E, Genuíno, já havia, porque hoje nós temos um outro componente que é a criminalização da luta dos trabalhadores dessas estatais, dos servidores públicos, né? Isso já era flagrante naquela época, claro, ou é um fenômeno agora que a extrema-direita aperfeiçoou com o tempo? Agora ampliou. Uhum. Eu citei o caso da greve dos petroleiros no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele fez questão de derrotar os petroleiros naquela greve em 95. Foi chave para ele. Depois veio a greve dos servidores públicos. E tem uma proposta de privatização através da reforma administrativa. E tem o processo de captura através de uma institucionalidade autoritária, que são as agências e Banco Central. O parlamento, ele vira apenas uma casa homologatória. Na hora em que ele vira... E a extrema-direita, fascista, ela é conivente com isso. Eles falam contra a institucionalidade de maneira enganosa, porque eles defendem o capital, eles defendem o individualismo, eles defendem... O Estado é forte para eles numa coisa: segurança pública. Para quê? Para matar. Porque essa população pobre, a população das comunidades, os desempregados, os jovens, as mulheres, a população indígena, tem que ser eliminada. Por isso que tem que ter uma segurança pública forte, violenta. Eles discutem investimento no Estado. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo está discutindo agora o teto do gasto social, a questão do controle fiscal. O que justifica as Forças Armadas pedirem 2% do PIB para a defesa? Então eles não vão discutir investimento em defesa. Eles vão discutir na saúde, na educação, na assistência, no salário mínimo. Na segurança, é a relação do privado com o público através da guerra. É uma guerra, porque o sistema capitalista vive um estado de guerra civil. Esse estado de guerra pressupõe um estado forte na repressão política. Essa talvez seja a diferença com o modelo que iniciou no início da década no início do século XXI. Uhum.
E eu queria trazer agora o professor Marco Antônio aqui com a gente, falando um pouquinho de que, trazendo o caso da privatização da Eletropaulo aqui em São Paulo, né? Ela foi privatizada em 1999 durante o mandato do ex-governador Mário Covas, do PSDB. E hoje, a cidade, a Grande São Paulo, convive com aumentos frequentes nas tarifas e apagões, tem uma chuva, ficamos sem energia. E eu queria saber como é que a gente faz para criar mecanismos que evitem a precarização do serviço e o aumento de tarifas, se é que isso é possível dentro desse sistema aí que a gente está debatendo. Enquanto isso, a gente traz aqui o Genuíno, lembrando um pouquinho da Eletropaulo, como é que poderiam funcionar esses mecanismos de controle, se é que? Olha, o único mecanismo de controle é a gente trabalhar com duas esferas. A esfera institucional eleitoral e a esfera organizacional da sociedade civil. Se a gente não combina essas duas vertentes, a gente não tem como controlar, porque o poder do capital é muito grande. É um volume e ele captura servidores públicos das agências e das áreas de controle e das áreas que fiscalizam. Eles capturam tudo isso, portanto, eles usam o seguinte discurso: os servidores querem ter controle sobre essas áreas. O parlamento é apenas para enfeitar. E eles estão agora num projeto de desidratar o presidencialismo. Você sabe que na América Latina o presidencialismo é uma alternativa do povo de viabilizar a mudança com o projeto nacional. Argentina, Venezuela, Uruguai, Chile, etc. Aqui no Brasil, as duas principais grandes eleições que significaram mudança foram exatamente realizadas, seja com Fernando Henrique Cardoso, seja com Lula. O que eles querem agora? Esvaziar o presidencialismo como chefe de Estado e chefe de governo, estabelecer questões de Estado. Por exemplo, a austeridade fiscal não mexe, é intocável. A vida pode ir para o beleléu, mas a austeridade fiscal não. Monopólios, tem que salvar os monopólios, seja pelo agronegócio, seja pelas big techs. O sistema financeiro, e aí entra um elemento novo, são os fundos que administram as aplicações de ações nas empresas privatizadas. É o caso do saneamento, é o caso da Eletrobras, que eu acho que o governo Lula devia já ter revisto parte da projeto de privatização da Eletrobras. Aqui em São Paulo, foi inclusive a continuidade desse processo de privatização que foi precedido pela privatização do Banespa. Uhum. Olha bem, você captura os bancos, captura os investimentos e prepara o terreno para a ditadura do capital. Nós estamos diante de uma guerra política, financeira e econômica. Ô, Genuíno, eu queria dizer que a maior parte das pessoas que estão escutando esse programa não lembram que existiu um Banespa. Ô, Marco, eu queria trazê-lo aqui para essa conversa. Acho que agora o teu áudio já está perfeito. Justamente sobre esses mecanismos que a Thalita falava aqui, né? Nós tivemos a privatização da Eletrobras e hoje convivemos, da Eletropaulo, perdão, e hoje convivemos em São Paulo com apagões frequentes, aumento de tarifa, e parece que nada é possível de frear a Enel, a empresa que hoje administra os serviços de fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Não é possível criar mecanismos que, enfim, fiscalizem essas empresas? Bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Perfeito. Ok. Eu lembro do Banespa. Eu sou da época que ainda lembro do Banespa. Eu acho que, como eu estava comentando no primeiro bloco, o caso da Enel ilustra bem aquele primeiro mito que eu comentei sobre a sempre mais eficiência do setor privado na gestão, né? A Enel retrata bem o que foi a privatização ali da década de 90, quer dizer, ela é consequência daquilo que foi o recorte dentro do setor elétrico na privatização da década de 90. Quer dizer, fatiaram o setor, entregaram para uma série de empresas com baixa escala operacional, algumas depois que adquiriram esses ativos, como no caso da Enel, tem pouca escala operacional no território brasileiro, algumas empresas têm muito pouco conhecimento sobre o setor elétrico, né, inclusive o setor elétrico nacional. Então isso, ao longo do tempo, foi demonstrando como essas empresas foram muito pouco eficazes ou, né, na melhor das hipóteses,
conseguiram construir, né, uma gestão sobre esse ativo muito pouco eficiente e muito cara para o contribuinte, para quem está o usuário desse serviço. O grande problema da privatização é justamente isso, né? Quer dizer, cria-se um mito de que você vai passar para o setor privado, esse setor privado vai ser mais eficiente e com o tempo a tarifa vai reduzir. No final das contas, o que acontece é que você tem baixíssima capacidade de controlar, né, e de fiscalizar esse ente privado, né? Ele utiliza aquele ativo para uma maximização de lucro, portanto, você tem muito pouco capacidade de controlar, por exemplo, o aumento tarifário e a pressão sobre o aumento tarifário, e muito pouco mecanismos de controle sobre a prestação de serviço. Boa parte dos serviços que foram privatizados na década de 90, hoje em dia são campeões de reclamação do consumidor. A telecomunicações, que geralmente no debate público é anunciado como o exemplo que deu certo da privatização, é uma das telecomunicações mais caras do mundo, com serviço péssimo e campeã de reclamação nos sites de reclamação. Isso mostra como, no fundo, existe toda uma mitologia envolvendo a questão da privatização que, na prática, ela não se confirma, né? A eficiência é uma delas, né? A redução das tarifas é outro mito também que não acontece. Viu o aumento da concorrência em setores que são monopolistas ou oligopolistas por questões estruturais, né? Então, esses mitos foram se demonstrando mundo afora, né? E o que na onda de reversão dos processos de privatização que se teve, por exemplo, na Europa, isso foi muito marcado. Quer dizer, esses ativos como, por exemplo, companhias de saneamento ou companhias de eletricidade foram reestatizados porque simplesmente as pessoas, quer dizer, os cidadãos perderam completamente a capacidade de fiscalizar, né, e fazer cobrança sobre essas empresas, né, que já são organizados para isso, tem departamentos jurídicos bem pesados para isso, etc. E, no final das contas, esses mitos da privatização foram se desfazendo. Então, para responder a pergunta, assim, é muito difícil controlar, né, e fiscalizar, porque depende da criação de estruturas de fiscalização e de estruturas de cobrança envolvendo a sociedade civil, a população, etc., que também se demonstram muito difíceis depois que o processo de privatização ocorre. E as agências reguladoras, como também o passado recente do Brasil demonstrou, também são facilmente capturadas, desmontadas ou desoperacionalizadas, vamos dizer assim, a depender de cada governo. Então, é um pouco o retrato que a gente já tem consolidado da privatização, mas que, infelizmente, ainda esses mitos são utilizados para enganar boa parte da população. Legal, obrigado, Marco. Eu conversei, Marco Genuíno, Thalita, conversei também com o deputado estadual Guilherme Cortes sobre a experiência da Sabesp aqui em São Paulo. Agora, no mês de julho, fará 1 ano da entrega da Sabesp para a iniciativa privada, e nós já temos, a princípio havia uma promessa, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, de que não haveria aumento nas tarifas. São Paulo o município de São Paulo, os paulistanos já tiveram o segundo aumento na tarifa da água, e o deputado estadual Guilherme Cortes falou um pouco sobre esse processo da privatização lá dentro da Alesp. Agora, deputado, falando sobre a Sabesp talvez seja um exemplo consolidado que nós podemos fazer um balanço do seu processo de privatização ainda dentro do mandato do Tarcísio de Freitas. Do que foi prometido, do que foi feito, qual a avaliação que o senhor faz hoje da privatização da Sabesp? Você sabe que quando a gente estava discutindo a privatização da Sabesp, eu dizia que em 10 anos a gente ia ter que ter uma CPI para passar limpo que foi a privatização. Eu não esperava que fosse tão rápido assim, porque a gente não completou 1 ano desde que a privatização da Sabesp foi consumada, e a gente já tem vastos exemplos das suas consequências. Então, em menos de 1 ano de privatização da Sabesp, você já teve surto de contaminação de virose no litoral de São Paulo, porque a Sabesp sempre teve uma expertise para tratar essa questão, perdeu a sua capacidade em 1 ano.
Você tem, e eu recebo diariamente reclamações de pessoas que ou não estão recebendo água nas suas casas, ou que a água está saindo turva, está saindo amarela, está saindo marrom. Inclusive em Franca, que é a cidade onde eu venho, que é uma cidade que tinha um dos melhores saneamentos básicos do país, que nunca tinha acontecido nada semelhante, que agora as pessoas estão começando a receber água de tom turva, amarelado nas suas casas, e você teve um aumento exponencial das contas das pessoas. Tem gente que recebeu conta de R$10 mil, tem gente que recebeu conta 600% mais caro. E qual que é a curiosidade? Porque se teve gente que recebeu uma conta 600% mais caro, também os acionistas privados da Sabesp pautaram recentemente na reunião da diretoria o aumento dos seus salários em 600%. Então acho que é um exemplo muito explícito do que representa a privatização. O governo dizia que privatizar ia ajudar a baixar o valor da conta, ia tornar o serviço melhor, ia ajudar a universalizar o saneamento para a população mais rápido. Tudo isso é balela. Primeiro porque não se comprovava com exemplos internacionais. Porque no Brasil e no mundo onde se privatizou água e saneamento, a receita foi a mesma. A conta aumenta, a qualidade perde qualidade, perde transparência e vira um antro para corrupção. E aqui em São Paulo, em menos de um ano, a gente está vendo tudo isso acontecer. Então, toda essa narrativa do governo de que a privatização era para melhorar o serviço para a população é mentirosa. Privatização não se trata disso. Privatização se trata única e exclusivamente de você transferir serviços que são essenciais para a população, e os são essenciais porque a população precisa deles para viver com qualidade, com dignidade. Estamos falando de água e saneamento básico, bens sem os quais ninguém consegue viver ou consegue ter saúde. Então é um tema absolutamente sensível, e que a sanha privatista do governo é tão grande que não poupou sequer o nosso acesso à água. E agora a população de São Paulo, lamentavelmente, está pagando literalmente a conta por isso. Legal, deputado, estamos chegando aqui no final. Queria amarrar. A gente falou agora há pouco sobre a Sabesp e a velocidade com que esse projeto foi implementado na Alesp. Foi aprovado e passou. E há uma preocupação, conversando com outros parlamentares nos corredores da Alesp, com sindicalistas, trabalhadores ligados ao sistema metroviário de São Paulo, com relação à privatização das linhas do metrô e da CPTM. A expectativa é que a mesma velocidade usada para privatizar a Sabesp seja para, veja bem, finalizar, ou seja, até o final do ano, a expectativa é que todas as linhas, não que sejam muitas, né, mas que todas as linhas de metrô e da CPTM estejam privatizadas. O diagnóstico é esse mesmo? Eu não duvido que esse seja o projeto do governo. O Tarcísio, ele quer terminar esse ano liquidando a fatura do serviço público em São Paulo. Ele já conseguiu o mais difícil, que era a Sabesp, porque é a principal empresa pública do estado, uma empresa presente em 375 municípios. E agora ele quer terminar de completar esse serviço no transporte público sobre trilhos, né? Já privatizou só esse ano 3 linhas da CPTM e agora quer terminar de privatizar a linha que vai até Jundiaí e as linhas que ainda são públicas do metrô. Se não houver resistência, não só dentro da Assembleia, mas sobretudo na sociedade, ele vai avançar com esse projeto. O que vai ser determinante vai ser se nós vamos, enquanto um campo político, ter capacidade de resistir e impedir isso. Porque exemplos não faltam. A gente tem um exemplo das linhas que são privatizadas hoje, por exemplo, há um mês atrás, você teve um trabalhador que morreu em uma das linhas privatizadas pela Via Mobilidade, porque foi prensado entre as portas do trem, e o trem não parou de seguir viagem, porque é uma demonstração macabra de como funciona a privatização. Um total desapreço pela vida, pelo direito, pela dignidade de quem está recebendo o serviço, e uma obsessão pela lucratividade, que o serviço não pode parar. Você tem vastas críticas à condução da Via Mobilidade, das linhas que ela passou a administrar, e que desde que ela passou a administrar, as pessoas passaram a conviver com mais atrasos, mais acidentes, descarrilhamento, explosões, pane elétrica, e agora o que o Tarcísio quer fazer é expandir esse padrão de desqualidade para todo o metrô público, para toda a CPTM. Vai ser uma luta que nós vamos enfrentar na Assembleia Legislativa, com a diferença de que ele sequer precisa passar pela Assembleia como precisou. Canetada, né? Canetada, porque você tem um decreto da época do Dória, que abriu caminhos para que o governo ele pudesse leiloar sem precisar sequer do aval da Assembleia Legislativa. Então, vai ser mais necessário do que, no caso da Sabesp ainda, que você tenha um envolvimento da sociedade. A gente não pode permitir que o que acontece hoje em algumas linhas que já são administradas pela Via Mobilidade se generalize para todo o transporte público de São Paulo. Então, o que vai ser determinante nesse processo vai ser a capacidade dos sindicatos, do movimento social, do nosso campo, da oposição, mas, sobretudo, da
população que vai ser quem mais vai ser atingida se as suas linhas passarem a ser administradas dessa maneira, nossa capacidade de resistir e de impedir que ele termine de liquidar o serviço público de São Paulo. Legal, deputado. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, sei do esforço que o senhor fez para estar aqui. É um prazer enorme. Valeu. Gente, devolvo pro estúdio então para a sequência do 3x4. Estamos de volta aqui no estúdio e antes de chamar o nosso intervalo, queria ler alguns comentários que a gente está recebendo aqui no chat do YouTube. Bom dia, o Fábio Carvalho diz, sou contra a privatização dada a importância do atendimento universal e gratuito de baixo custo, mas gostaria que comentassem o caso dos Correios, usado pela direita nessa discussão. Vamos já, está no nosso radar. A privatização da Vale do Rio Doce é um dos maiores crimes contra as empresas nacionais estratégicas e lucrativas, também do Fábio Carvalho. De fato, podemos falar um pouquinho da Vale também quando formos para a esfera federal. E, por último, José Genuíno, precisamos que você retorne ao Congresso Nacional. Olha aqui a voz do povo, Genuíno, pedindo que você volte ao Congresso. Mas antes, Genuíno, a gente precisa fazer um break aqui rapidinho. E eu queria dizer que, antes disso, eu queria contar a nossa novidade, a novidade do Brasil de Fato, um novo jornal para chamar de seu e ficar informado com os principais fatos do dia, sempre com a visão popular dos acontecimentos. O Conexão BDF, na Rádio Brasil de Fato, tem primeira e segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Um time de apresentadores de peso, Kaique Santos pela manhã e José Eduardo Bernardes e Larissa Borrer no final da tarde. Informação de qualidade não vai te faltar. Eu te convido a conhecer o nosso jornal Conexão BDF. Você pode ouvir, assistir e participar pelo YouTube do Brasil de Fato ou escutar pelo 98.9 FM em São Paulo e na Grande São Paulo. Legal, Marco, acho que o Genuíno queria responder a provocação, é isso, Genuíno? Não, eu respondo de maneira muito simples. Eu estou nas ruas e não quero estar na institucionalidade. Certo. Portanto, eu estou nas ruas e na luta política. Agora, eu queria lembrar um fato importante. Vale do Rio Doce. O que aconteceu com a cidade de Mariana? O desastre da cidade de Mariana. Veja o que aconteceu com a Embratel. A Embratel era uma empresa pública, foi privatizada. Os mexicanos conquistaram, ganharam 2 satélites que o Brasil tinha. Hoje o Brasil tem um problema de satélite para acompanhar todas as questões relacionadas com o satélite. E aí tem uma questão mais grave ainda. Rio Grande do Sul, precarizaram o saneamento básico. E a ali, prevenção, demitir de jeito. Olha o que dá. Exato. Portanto, nós estamos falando de desastres que colocam em risco a vida das pessoas. Não é qualquer coisa. Legal. Chamar o professor Marco Antônio aqui. Marco, alguns atores da esquerda têm defendido a reestatização, falam de uma onda de reestatização pelo mundo e têm defendido a reestatização de algumas empresas. O governo Lula chegou a fazer um estudo para reestatizar a Eletrobras, que não avançou, era um custo alto, politicamente também um custo alto, não apenas financeiramente. Queria saber a tua opinião, e tem sentido essa análise de que há uma onda de reestatização pelo flagrante deterioramento dos serviços nas empresas que são estatizadas? São privatizadas, perdão. Sim. No que se refere à Eletrobras, o custo era sobretudo político, porque, na verdade, o governo teria que rever um acordo de acionistas que o governo anterior fez, que retira direitos de voto referente à propriedade acionária que o governo federal teria direito. O governo precisaria rever isso, né? O governo ainda é o acionista majoritário, não tem a Golden Share, mas ele ainda é o acionista majoritário da Eletrobras. E seria fundamental por uma questão de que o mundo está passando por uma transição energética, né? E as grandes empresas integradas de energia, mundo afora, que, aliás, boa parte são estatais e nenhum país está pensando em vender elas, são agentes importantes do ponto de vista do investimento e das estratégias nacionais para a transição energética, né? E o Brasil, nesse momento, perde esse instrumento que é fundamental, né? Então, essa é uma das questões importantes quando a gente pensa, né,
do que é e qual é a função histórica de uma empresa estatal, né? Se for para prestar apenas um serviço visando lucro, é óbvio que a empresa não precisa ser estatal. Ela é estatal porque a função dela vai além de uma função privada, né? Ela tem uma função referente ao que ela presta de serviço à sociedade civil, né? E no Correio, que foi tocado agora há pouco no assunto, agora no caso do INSS, a gente está vendo como, por exemplo, uma empresa estatal tem funções que vão para além da prestação do serviço que ela tem finalidade, né? O Correio, por exemplo, está atendendo reclamações e pessoas referentes à questão que está ocorrendo no INSS. Então, é importante a gente pensar nessas dimensões, né? Em como a empresa estatal ela tem uma dimensão muito mais ampla, ela tem uma função, um sentido de ser, né? E esse sentido vai mudando ao longo do tempo, mas é importante que a gente pense nela como instrumentos para o desenvolvimento nacional. E no caso da Eletrobras, a gente está perdendo um instrumento desse num momento fundamental, que é um momento de discussão de transição energética. E, professor Marco Antônio, nós temos casos, você já citou um pouquinho o caso dos Correios, queria aprofundar um pouquinho, né, porque é uma tentativa, o que a gente percebe, uma tentativa de precarização, né, voltada para esse discurso pró-privatização, para favorecer a iniciativa privada, já que é uma estatal muito cara, né? Como é que a gente analisa, né? Tem uma análise nesse sentido, dessa tentativa de privatização dos Correios? Olha, eu acho o Correio também um caso pedagógico, assim, porque ele remete àquele segundo mito que eu comentei, de que a privatização por si só cria concorrência, né? O Correio não é monopolista em encomenda há muito tempo, né? Você pode pedir uma encomenda numa loja da internet e escolher qual transportadora, qual fornecedor de serviço você vai contratar. Geralmente, o Correio é mais barato, né, por uma questão muito simples. Porque, vamos dizer assim, todo o imobilizado, a infraestrutura do Correio já foi feita há muito tempo, ela tem uma capilarização muito, muito grande no território nacional, e isso cria vantagens competitivas para o Correio imenso. Por isso que o Correio é extremamente atrativo do ponto de vista de negócio para essas grandes empresas, porque a infraestrutura do Correio garante vantagens imensas nesse setor. Então, se você privatizar o Correio, o que você passa a ter não é concorrência no setor. Você deixa de ter, de certa forma, um grande operador público e passa a ter praticamente um monopolista privado, né? Então, é isso que está em questão quando a gente fala sobre o Correio. Não é ganho de eficiência, não é capacidade de aumentar os investimentos. São questões referentes a como o capital privado observa as vantagens competitivas que o Correio brasileiro tem e vê na privatização uma possibilidade de acessar essas vantagens competitivas e criar um monopólio privado em cima disso, né? É isso que está em jogo quando a gente discute os Correios. Para além da questão, só para concluir, que o Correio presta serviços importantes do ponto de vista de pagamento, de saque, de atendimento ao INSS, e tudo isso não vai ter como contrapartida dentro da iniciativa privada. Justamente, antes de passar a bola para o Igor, era esse o comentário, né? Que o Correio, ele fornece acesso à cidadania, também não é apenas um serviço de encomenda, né? Mas agora eu passo a bola aqui para o Igor. Não podemos esquecer que tem muita cidade pequena que serviços básicos, políticas públicas, chegam através de pequenos quiosques do Correio, onde a Caixa, o Banco do Brasil não conseguem acessar. Genuíno, estamos apurados de tempo, estou sendo cobrado por Camila Salmásio, nossa diretora. Então eu farei duas perguntas em uma provocação, Genuíno. Pedirei aí a sua colaboração. Em 2004, o governo Lula aprovou a lei das parcerias público-privadas. Elas foram institucionalizadas em 2004. Isso hoje é utilizado por diversos governos, inclusive Nunes e Tarcísio em São Paulo, Caiado em Goiás, Ratinho Júnior no Paraná nas escolas. Isso é utilizado para administração de escolas. Isso é um método utilizado para inserir a iniciativa privada também nos presídios. Então, a minha primeira questão é como o senhor olha hoje para
lei que institucionalizou a parceria público-privada. E a segunda questão é, o Haddad recentemente, agora em fevereiro, ele anunciou mudanças na legislação de PPPs e disse que uma das motivações é, abre aspas, dar maior segurança aos investidores, fecha aspas. Queria que o senhor comentasse, por favor, a fala do Fernando Haddad e os 21 anos de lei PPP. Primeiro, dar segurança ao investidor é aumentar a margem de lucro. Então, eu sou contra essa fala do Haddad. Segundo, a lei das PPP tem um equívoco. Ela devia ter estabelecido que há setores que não podem ter PPP. Por exemplo, energia, água, segurança pública, educação, saúde, não pode. Porque são serviços essenciais. A própria lei pode fazer PPP, mas excluindo essas áreas. É um absurdo. Veja bem o caso dos presídios. Certo. Se o preço vai ser por número de presos. Isso é um absurdo. Então tem que prender mais gente. O lucro em cima de uma população carcerária. O caso dos Estados Unidos, né? O SUS só não foi privatizado, lamentável, por causa do desastre da Covid. E o que está acontecendo com a educação? Existe a privatização a lá Tarcísio, mas existe a privatização camuflada, que são as fundações, Lema, Ayrton Senna, Itaú, todos pela educação, que se apossam da influência no Ministério da Educação do nosso governo, e eu estou criticando aqui, para, por exemplo, preparar os professores, para orientar, preparar os livros. Fazer avaliações externas. Avaliações externas. O que acontece? Eu acho que o modelo de PPP e de OS tem que ser revisto. PPP, tudo bem, mas em certas áreas não pode ter, porque é uma questão de princípio programático. Nesse sentido, eu acho que nós temos um problema. Por exemplo, no caso da Eletrobras, não há uma correspondência entre o voto e as ações. O governo tem a maioria das ações, mas não tem a maioria dos votos. Quer dizer, há uma total submissão ao capital. Essa é a questão central. Se a esquerda não se enfrenta à hegemonia do capital financeiro, do capital da austeridade fiscal, do capital monopolista, ela fica escrava, não tem solução. Aí quando vem a crise, passa para cima de quem? Aí vem o jogo que aconteceu com a Enel aqui em São Paulo. A concessão da Enel foi de políticos, de partidos que estão no governo Lula, particularmente na gestão aqui do PSDB, quando sucedeu o período do Dória. Então, esse é um problema. Nós temos que ter uma posição muito clara sobre isso em relação ao PPP. A outra coisa, o Haddad tem que se convencer que o sistema financeiro quer tudo. Olha bem, ele era o bonzinho, menino de ouro, Galipe menino de ouro, virou bezerro de ouro. Galipe virou bezerro de ouro. Era o menino de ouro, virou bezerro de ouro. O capital sabe o que quer. É a ditadura das finanças, do capital e do lucro. E se a esquerda se submete a isso, ela vai administrar feridas e sangramento dessas feridas e não fazer cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Os serviços essenciais não podem ser privatizados. Isso, para mim, é uma questão de princípio. Eu lutava na época do Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, olha bem, o modelo da Petrobras. A gente queria que o modelo da Petrobras não abrisse as ações para o capital estrangeiro, inclusive aplicando na Bolsa de Valores. Fomos derrotados. Aí eles queriam privatizar a Embratel. Nós dissemos, usa o critério da Petrobras para a Embratel. A Embratel vendeu 2 satélites geoestacionários para a Starone. E o Brasil ficou sem satélite. Aí fica contratando serviços dessas empresas privadas. Esse é o problema. A questão da soberania nacional, dos direitos e das necessidades do povo tem que orientar o setor público. O setor público não pode ser gerente do capital financeiro e da privatização. O que eles querem? Que os governantes sejam gerentes, como se estivesse governando uma empresa. E a extrema-direita aceita esse papel de gerente. Nós não podemos ser gerente do caos. Acontece uma crise aqui em São Paulo, quem é o responsável? Não tem, é a natureza. É a natureza. Acontece um desastre no litoral paulista, é a natureza. Queimada é a natureza. Coisa nenhuma. É capital. É lucro. E eu acho que nós temos que ter uma posição muito firme sobre essa questão. Tá certo. Marco, agradecer sua presença aqui no 3x4. Pedir que faça as considerações finais e já deixe aqui a sua dica cultural para a nossa audiência. Ok, bem, boa tarde aí
para quem segue. Um abraço aí para o Igor, para a Thalita e para o nosso comandante Genuíno, que está aqui com a gente também. Prazer estar com vocês. E a minha dica cultural, na verdade, ela é um pouquinho antiga, né? Eu assisti muito durante a pandemia, mas revi esses dias e achei, como sempre, maravilhoso. É uma coleção de filmes que tem o título chamado Small Axe. Foi produzido pela TV britânica. O Small Axe, para quem é fã, se refere à música do Bob Marley, mas, na verdade, é sobre a questão racial na chegada, na migração dos antilhanos para o Reino Unido durante a década de 60, 70 e começo dos 80. São, acho que, se não me engano, 5 filmes, cada um trata uma questão, mas é muito em cima da questão racial, do racismo dentro do Reino Unido e da chegada desse fluxo migratório. O bom é que dá para ver um filme separado do outro, porque cada um é um tema diferente, são filmes curtos de 1 hora, e todos são maravilhosos, os temas são muito, muito atuais. Legal, é ótimo, excelente. Marco, caiu. Eu fui desses que foi pego desavisado, não sabia da série, vi 2 separados, e aí depois entendi que havia uma série e fui atrás dos outros. Excelente. Genuíno, suas considerações finais, bom revê-lo, estávamos com saudade também. A dica cultural. Eu também com muita saudade. Eu tenho uma sugestão cultural que eu participei do lançamento do livro da Tia Ninha no Teatro da Comunidade de Heliópolis, e esse CD é muito importante. É uma companheira de 93 anos, de origem com a família de escravos, e ela é uma lutadora em torno da música popular. Ela, inclusive, desenvolve a experiência do jongo. E eu faço essa sugestão. Mas eu não podia me omitir diante de uma coisa que me mexeu muito. A trilha sonora para um golpe de Estado. Um filme documentário. É muito rico, é muito forte esse documentário, Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Ótimo. Tô tentando localizar aqui onde você consegue assistir hoje, porque já saiu do cinema. Trilha sonora para um golpe de Estado. Está em um dos serviços de streaming, Thalita, na Apple TV. Então quem quiser assistir, está nesse serviço de streaming hoje. É imperdível. É imperdível. E não vi. Vai ser lançado no Sesc Digital também, fiquem de olho. E a dica é melhor ainda. No Sesc Digital é melhor do que a Apple TV. Tá certo? Então, caminhando, chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos da agenda política do país, acesse o site brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, por favor, dicas, sugestões, compartilhe conosco. Você tem espaço no chat do Spotify, no chat do YouTube e também no Spotify. Nos envie mensagem, nos envie suas sugestões. Um abraço. O 3x4 é apresentado por mim, Thalita Pires, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A trilha sonora original é da Alejandra Luciani. A edição e sonorização é de Fábio Balbini. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de Rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. Até a semana que vem.